Você faz ideia do porquê os números de Fibonacci são um dos mais importantes da natureza e qual a relação deles com o número de Deus, ou também conhecido como número de ouro? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Eu imagino que você já tenha ouvido falar na sequência Fibonacci, que tem uma lógica muito simples. Você começa aqui com dois números uns, depois o próximo número, você vai ter que adicionar os dois anteriores. Então, 1 mais 1 dá 2. Aí, o próximo número, eu vou ter que adicionar o 2 com 1, que dá 3. Para o próximo número, eu vou adicionar o 2 com 3, que dá 5. E aí, depois, 3 com 5 dá 8, depois 13, depois 21 e assim por diante. Você acha que você pegou a ideia já, né? Essa é a sequência Fibonacci. E só para deixar as coisas mais bonitinhas, para a gente conversar melhor ao longo desse vídeo, a gente vai usar uma nomenclatura para eles, que seria o primeiro termo da sequência, eu vou chamar de F1, o segundo eu vou chamar de F2, F3, F4, F5 e assim por diante, ok? Então, com isso, a gente consegue falar que o F de N, ou seja, o próximo número da sequência, ele é a soma do número anterior, do termo anterior, com o outro, né, anterior a esse, ok? Essa é uma relação que seria a lei de formação da sequência Fibonacci, escrita de uma forma mais genérica, tudo bem? Mas eu ainda vou te mostrar nesse vídeo uma outra forma de escrever essa relação para você descobrir cada termo da sequência Fibonacci sem precisar saber os dois anteriores, tá? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo ainda. Bom, e por que a sequência tem esse nome? Simplesmente porque ela foi descoberta por um cara chamado Leonardo Fibonacci, que na verdade não foi ele exatamente que descobriu essa sequência e o nome dele também não era exatamente esse. Leonardo Fibonacci significa filho de Bonaccio, que era o pai dele. Ele nasceu no ano de 1170 na cidade de Pisa, lá na Itália. E o Bonaccio, que era o pai dele, era um representante comercial que viajava direto. E quando o Leonardo era mais jovem, ele acompanhava o pai dele em alguma dessas viagens e foi aí que ele entrou em contato com a matemática árabe e hindu, que naquela época tinha uma aplicação muito forte para a contabilidade. E essa matemática era simplesmente indispensável para os comerciantes da época. E eu não sei se você sabe, mas naquela época a Europa ainda usava os algarismos romanos para fazer os seus cálculos. Inclusive, abrindo um parênteses, te convido a tentar fazer qualquer conta de multiplicação com os algarismos romanos, você vai ver que loucura que é. E aí, nessas viagens, o Leonardo Fibonacci descobriu os algarismos indo-arábicos, que são exatamente esses que a gente usa hoje. A notação do 0 a 9 é o que a gente usa nos dias de hoje e eles facilitam absurdamente as nossas contas, porque ele é um sistema de numeração posicional, diferente dos algarismos romanos, por exemplo. E além disso, o Leonardo Fibonacci também conheceu o número zero. E por mais óbvio que o zero seja para você, ele não era naquela época. Eu não sei se você já parou para analisar, mas nem os algarismos romanos têm o zero. Você já percebeu isso? Porque o zero não é óbvio e foi graças ao Leonardo Fibonacci nessas viagens que ele trouxe para a Europa os algarismos indo-arábicos e o zero, inclusive. Então chegou um momento, quando o Leonardo estava com uns 32 anos de idade, ele decidiu escrever e reunir esse conhecimento no famoso livro dele que chama Liber Abaci. Liber Abaci, se a gente for traduzir do italiano, significa o livro do ábaco, mas não tem nada a ver com ábaco, tá? É um livro que ele reuniu todo aquele conhecimento da época que ele trouxe das viagens deles e divulgou para a Europa. Esse livro foi publicado em 1202, que ele tinha, como eu já falei, 32 anos. E eu não preciso nem falar que essa publicação foi uma revolução para a Europa e graças a esse livro toda a matemática que a gente tem hoje em dia se desenvolveu. Não é à toa que ele é considerado um dos livros mais influentes da Europa, desde os Elementos de Euclides, que foi escrito há 300 anos antes de Cristo. Então a gente está com uma distância aí de praticamente 1500 anos desde os Elementos até o Liber Abaci. E um dos capítulos desse Liber Abaci era focado em trazer pequenos problemas. Alguns não muito interessantes, mas um deles chama bastante atenção,
que diz o seguinte enunciado: quantos pares de coelhos serão produzidos em um ano, começando com um só par, se em cada mês, cada par gera um novo par, que se torna produtivo a partir do segundo mês? É um problema que simula a reprodução dos coelhos, claro que biologicamente é errado, né? Mas a gente está preocupado aqui só com o lado matemático desse problema. Vamos imaginar que inicialmente você tem um casal de coelho que pode se reproduzir. Esse casal de coelhos, esse par de coelhos, vai criar um outro par de coelhos, que é o que está dizendo aí no enunciado. Só que esse primeiro mês desse novo par de coelhos jovem não pode ser reproduzido, ok? Então a gente vai para o segundo mês, e nesse segundo mês a gente vai ter esse par de coelhos e esse primeiro casal vai gerar um outro par de coelhos. Agora, esse primeiro par que foi gerado já consegue reproduzir, então ele cria mais um par de coelhos, e esse daqui vem para cá, ele só envelheceu não podendo reproduzir. E é claro que o primeiro casal reproduz mais um par de coelhos. Então, eu não sei se você percebe, mas o que está acontecendo em cada situação é justamente a sequência Fibonacci. Aqui a gente tem um par de coelhos. Aqui a gente tem um par de coelhos. Aqui a gente tem 2. Aqui a gente tem 3. E se você continuar nessa lógica, você vai chegar em toda a sequência Fibonacci da maneira que a gente comentou no início do vídeo. Então, obviamente, o interesse dos matemáticos não está na reprodução dos coelhos aqui. O que eles precisam é simplesmente dessa sequência para realmente ficar interessado e começar a investigar algumas propriedades que essa sequência tem. Eu vou te falar algumas delas, tá? Primeira, se x divide y, então f de x divide f de y. Vamos traduzir isso. Vamos pensar em dois números que se dividem. Por exemplo, eu vou falar que o 3 divide o 9, certo? Isso a gente sabe. Então, eu posso falar que o f de 3 também vai dividir o f de 9. Quem que é o f de 3? Vamos lembrar lá da sequência, né? A gente tem 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o f de 3 que a gente tem aqui é o 2 e o f de 9 é o 34. E, obviamente, o 2 divide o 34. Então, essa é uma propriedade muito interessante da sequência Fibonacci. Outra propriedade interessante diz o seguinte: todo número inteiro positivo pode ser representado como a soma única de números de Fibonacci de índices não consecutivos. A gente chama isso aí de o teorema de Zeckendorf. Não sei se é exatamente assim que pronuncia. Mas o que ele está dizendo? Qualquer número que você pegar, vamos supor aqui o 4. O 4, eu posso escrever ele como 1 mais 3. 1 e o 3 são números de Fibonacci não consecutivos, ok? E essa é a única forma de escrever o 4 dessa maneira. O 10, por exemplo. O 10 eu posso falar que ele é o 2 mais 8. E o 2 e o 8 são números de Fibonacci, que é o F3 e o F8. E essa é a única maneira de escrever o 10 como soma de números de Fibonacci que não sejam consecutivos. Mesma coisa para o 20. O 20 eu posso falar que é 2 mais 5 mais 13. Todos esses são números de Fibonacci, que é o F3, o F5 e o F7. Ok? Essa é uma propriedade. Outra propriedade muito legal é do triângulo de Pascal. Não sei se você se lembra do triângulo de Pascal, mas ele tem essa cara daqui. A gente vê esse triângulo com o estudo da análise combinatória, produtos notáveis e assim por diante. A construção dele é bem simples, não vou entrar em detalhes agora, mas os números de Fibonacci aparecem aqui quando a gente soma as diagonais. Então, dá uma olhada. Ó. Se eu pegar esse aqui, é o próprio 1, essa diagonal também vale 1, essa diagonal, 1 mais 1 dá 2. Essa diagonal, 1 mais 2 dá 3. Essa diagonal, 1 mais 3 mais 1 dá 5. Essa diagonal, 4 mais 3 mais 1 deu 8. E assim por diante. Então, todos os números Fibonacci vão aparecer exatamente nessa sequência da soma das diagonais do triângulo de Pascal. Interessante, hein?
E ainda tem algumas perguntas sobre a sequência Fibonacci que os matemáticos não responderam. Ainda tem alguns mistérios assim investigados, como por exemplo, se existem infinitos números primos na sequência Fibonacci. Se você reparar, a sequência Fibonacci tem alguns números primos, o próprio 2, o 3, o 5, e a gente sabe que isso continua, só que a gente não sabe se tem infinitos primos nessa sequência, isso ainda não foi demonstrado, ok? E bom, a propriedade mais importante da sequência Fibonacci foi descoberta pelo Johannes Kepler. Eu imagino que se você já estudou física, já ouviu falar desse nome. E o que ele descobriu foi o seguinte: se a gente pegar a sequência mais uma vez, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, assim por diante, e dividir um termo com o anterior. Por exemplo, se eu pegar esses dois aqui, ó, 2 dividido por 1, isso dá 2. Aí eu pego esses dois aqui, ó, 3 dividido por 2, isso dá 1,5. Aí eu pego o próximo, 5 dividido por 3, isso vai dar 1,66 e assim vai embora. Depois eu pego 8 dividido por 5, que vai dar exatamente 1,6. O que ele descobriu conforme você vai dividindo os números da sequência Fibonacci que vão ficando muito grandes? Ele descobriu que esse resultado, quando você pega o Fn e divide pelo termo anterior, f de n menos 1, esse resultado ele vai se aproximando de 1,618. No limite, né, ele vai ser um número irracional, que é o que a gente chama de número φ ou o número de ouro. Simplesmente esse número que é irracional, ele aparece na divisão dos termos da sequência Fibonacci. E a gente também tem uma outra forma de escrever esse número φ, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, tá? Aqui, de fato, dá para ver que ele é um número irracional. Se você colocar essa conta na calculadora, você vai conseguir ter mais casas decimais do número φ. Bom, mas a relação não acaba aí, tá? Eu te falei no começo do vídeo que a gente conseguia descobrir uma fórmula para os números de Fibonacci sem depender dos anteriores. Essa fórmula utiliza esse número φ, que é o seguinte: a gente vai pegar o φ, elevar ao n, que é a posição que eu quero descobrir, subtrair do φ elevado a menos n e dividir isso pela raiz de 5. Essa é uma relação, uma fórmula para a gente calcular todos os termos da sequência Fibonacci usando o número φ, que seria o número de ouro. E esse número de ouro, especificamente, que também é conhecido como número de Deus, ele pode ser encontrado em diversos lugares da natureza, como, por exemplo, a ramificação de árvores e o crescimento de plantas, o comportamento da luz, a genealogia das abelhas, a própria bolsa de valores. A gente também consegue encontrar um comportamento que envolve a sequência Fibonacci. E uma que é bem interessante é o crescimento dos girassóis. Dá uma olhada nessa imagem que eu separei para você. Isso aqui é um girassol, a gente deu zoom, né? E o que você está vendo aí são as sementes. Batendo o olho, elas têm um comportamento bem interessante de espiral. Não sei se você consegue enxergar isso. Se a gente pega e conta essas espirais em sentidos diferentes, olha só o que acontece. Eu peguei essa mesma imagem e contei para você, tá? Olha só. Eu contei as espirais em um sentido e aí o resultado deu 34. 34 é um número de Fibonacci. E aí eu fui contar num outro sentido e deu simplesmente 55, que seria o próximo número de Fibonacci depois do 34. Curioso, né? Os números de Fibonacci aparecendo na natureza, aparecendo nas espirais de um girassol. E existe um motivo matemático para isso acontecer, tá? Não dá tempo da gente entrar nessa conversa nesse vídeo, mas tem uma razão para os números de Fibonacci estarem aparecendo nessa flor, tá? Isso não é coincidência e a gente pode falar sobre isso em algum outro momento. Uma outra curiosidade também é o seguinte: imagina que você queira descobrir um número, vou chamar ele de x, que quando você subtrai 1 desse número, o resultado é o inverso do número original. Você faz ideia de que número é esse? Bom, isso aqui, se você for resolver, dá uma equação do segundo grau, você consegue descobrir. E a resposta que você vai chegar é exatamente o número φ. O número φ também tem esse comportamento, né? Quando você tira 1 dele, o resultado é o inverso
dele mesmo. Interessante, hein? Essa aí você não sabia. E ó, os números de Fibonacci também têm uma representação geométrica. Essa provavelmente você já deve ter visto na internet. Que é quando você coloca quadrados, começa com um quadrado de lado 1, coloca outro quadrado de lado 1. Aí você consegue formar um quadrado de lado 2. Depois um quadrado de lado 3. Depois um quadrado de lado 5. Percebe que o lado desses quadrados são números da sequência Fibonacci. E aí, feito isso, você vai conectar os vértices desses quadrados formando uma espiral. Essa espiral é bem popular e você também consegue ver ela em várias coisas da natureza, tá? Como, por exemplo, a orelha humana, a concha de um Nautilus, que é fantástico, e até algumas construções da Grécia Antiga que eles usavam a proporção áurea, que está relacionado com esse número também. Tá certo que as pessoas também conseguem enxergar essa espiral em qualquer coisa, tá? Aí acaba sendo uma coisa não muito científica, mas é bom ficar de olho para ver se você encontra uma espiral por aí. Bom, como você percebeu, a sequência Fibonacci é extremamente curiosa, tanto pelo lado matemático e abstrato, né, pelas propriedades que ela tem e os momentos que ela aparece, mas também pela misteriosa aparição que ela tem em diversas coisas da natureza, tá? Tudo que estiver relacionado à proporção áurea, número de ouro, tem a ver com a sequência Fibonacci. E sem dúvida, daria para fazer um curso completo só para a gente falar desse tema, tá? São muitas propriedades para a gente explorar e obviamente não cabe tudo em um vídeo só. Mas eu espero que você tenha gostado. Se você já conhecia a sequência Fibonacci ou se você gostou de alguma propriedade específica, coloca nos comentários para eu saber. Deixe o seu like, se inscreve e ativa o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos que a gente lançar aqui no canal, beleza? Então por esse vídeo era isso, um beijo no seu cérebro e a gente se vê na próxima.